Pare de tentar ganhar dinheiro sozinho e deixa Deus te dar. Eu sou o Brenner e eu tô aqui para te ajudar a prosperar. Você já percebeu que na parábola dos talentos, eles receberam o dinheiro e não conquistaram? É isso que eu quero nesse vídeo. Fazer você parar de ficar atrás do dinheiro e deixar Deus te dar o que Ele quer te dar. Eu vou te passar 3 princípios que você precisa fazer para ser o servo que recebe mais talentos. Eu, por muito tempo, fui esse cara que achava que era pela minha força, que eu ia conquistar, mas a verdade é que isso só me afundou. Com 21 anos, eu já devia 35 mil reais e eu me via correndo atrás do dinheiro todos os dias. Eu saía às 7 horas da manhã, voltava às 7 da noite pra casa e eu contava essa história. Eu trabalho, eu faço minha parte e tal, e nada dava certo, muito pelo contrário, tudo dava errado. Até o momento que eu entendi esses princípios que a gente vai falar agora e comecei a cumpri-los, e naturalmente a prosperidade veio sobre mim. Eu vou mergulhar contigo agora na passagem da parábola dos talentos, então vamos juntos entender o que essa passagem diz. Mateus 25:14 diz o seguinte: o reino dos céus também será como... Ou seja, vamos dar uma pausa aqui. A Bíblia está dizendo que o reino dos céus é semelhante a essa parábola. Então, o que a gente for aprender agora é semelhante ao reino dos céus. E vamos continuar. Um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente aprende é que tem alguém que é o dono do dinheiro e os outros que recebem. Se ele está falando que é semelhante ao reino de Deus, a gente sabe quem é o dono do ouro e da prata, como a gente aprendeu no outro vídeo. O dono do ouro e da prata, que Ageu 2:8 diz, é o Senhor. Então esse Senhor representa o Senhor nessa parábola. E ele diz o seguinte: ele distribuiu, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, de acordo com... E aqui que está o segredo dessa parábola. Ou seja, temos um que recebeu 5 talentos, um recebeu 2 talentos e 1 talento. O talento, nessa época, representava dinheiro, tá? Um talento representava 1 ano de salário, ok? Então, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1 talento. Agora, por que que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1? Por que que nos dias de hoje tem pessoas que recebem muito e pessoas que recebem pouco? A gente vai descobrir agora. A Bíblia diz assim: ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. A hora que você entender isso, você vai virar o game da tua vida. O que que eu fiz para mudar completamente a minha história? Eu aumentei a minha capacidade, e a gente já vai falar quais são essas capacidades que você precisa aumentar. Mas eu aumentei a minha capacidade e Deus me deu mais dinheiro. Eu parei de correr atrás do dinheiro. Deus me deu mais dinheiro à medida que eu aumentei a minha capacidade. E eu hoje, como mentor, o que que eu faço? Eu ajudo os meus alunos a aumentarem a capacidade deles e naturalmente eles recebem mais dinheiro de Deus. Seguindo o texto, nós vamos entender qual é essa capacidade. E a primeira que eu quero trazer é, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o de 5 talentos multiplicou seus talentos. E quando o Senhor voltou de viagem, ele entregou 10 talentos. E o Senhor diz que esse é o servo bom e fiel. Então, a primeira coisa que a gente aprende, o primeiro princípio que eu quero compartilhar contigo é sobre multiplicar. Você precisa ser uma pessoa que sabe multiplicar os seus talentos. Você precisa multiplicar o que recebe. Você tem recebido muito ou pouco, não importa. Multiplique. Você precisa ser bom em multiplicar. Mas, Brenner, eu não sei multiplicar, então aprenda. Se desenvolva a ponto de aprender a multiplicar. A Bíblia vai dizer em Provérbios 24:6, não saia para a guerra sem instrução, busque o conhecimento. Em Provérbios 4 diz, tem 7 versículos dizendo, busque a sabedoria e o conhecimento. Então vá buscar o conhecimento sobre como multiplicar o meu dinheiro. Como que eu multiplico o que eu recebo? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda, a gente aprende com o servo que não multiplicou. Ele não multiplicou, mas além disso, ele não fez outra coisa. Ele não geriu bem o que recebeu. Como assim, Brenner? A Bíblia vai dizer que ele enterrou o seu talento, enterrou o dinheiro. E o Senhor, em um versículo, vai dizer para ele o seguinte: poxa, se você tivesse colocado o dinheiro nos bancos, era melhor do que ter enterrado. Pelo menos eu pegaria os juros. O que ele está falando? Que pelo menos ele deveria gerir bem o que recebeu. E quando você enterra seu talento, você não está gerindo bem. Então a primeira capacidade que você tem que investir é na sua capacidade de multiplicação. A segunda é a capacidade de gestão. E o terceiro princípio que você precisa se preocupar muito, muito, para que você possa receber mais dinheiro de Deus, é ter certeza de onde está o teu coração.
O teu coração não pode estar no dinheiro. O servo que enterrou, ele estava com o coração completo no dinheiro, tanto que ele não conseguiu fazer negociações. Você só consegue negociar aquilo que você não é apegado. Você precisa entender que para que Deus te dê mais, você precisa estar disposto a entregar, disposto a dar aquilo que Ele está te dando. Deus vai dar muito dinheiro para você, mas você precisa entender que não pode colocar o seu amor no dinheiro. Você não pode colocar o seu coração no dinheiro. Brenner, como que eu coloco o meu coração no dinheiro? Será que você pensa em dinheiro para tomar qualquer decisão da sua vida? Ou será que você pergunta para Deus? Será que você pergunta para Deus para tomar decisões ou pergunta se você tem condições de fazê-lo? É uma pergunta difícil de você responder, mas essa é a minha história. Eu lembro que quando eu me mudei para Alphaville, as condições eram muito loucas, eram muito intensas para fazer essa mudança. Não fazia sentido financeiramente fazer isso, mas eu tinha uma palavra de Deus e era a única coisa que eu precisava. Então, a primeira coisa que você precisa é aumentar sua capacidade de multiplicação, a segunda de gestão e a terceira é tomar muito cuidado com o seu coração. Aonde está o seu coração? Se o seu coração estiver em cumprir o que Deus te pediu, Ele vai te dar recursos e Ele vai te multiplicar. Deus quer que você prospere, você precisa parar de impedir isso. Então assiste esse vídeo aqui para você entender que Deus quer sim que você prospere e isso vai destravar a tua vida.